Nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, a família Brandão será surpreendida por uma notícia capaz de mudar completamente o rumo da disputa pela fortuna deixada por Arthur. Depois de ser dado como morto durante um acidente nos Himalaias, Heitor reaparecerá vivo e decidido a recuperar tudo aquilo que acredita lhe pertencer. O retorno do herdeiro provocará uma verdadeira tempestade dentro da família, mas ninguém ficará mais desesperada do que Pilar. Durante muito tempo, todos acreditaram que Heitor havia morrido. A ausência de notícias e as circunstâncias do acidente fizeram com que a família aceitasse a tragédia. Aos poucos, seu nome deixou de ser mencionado e a disputa pela herança de Arthur passou a seguir novos rumos. Pilar, porém, aproveitou o desaparecimento para fortalecer sua posição. Convencida de que não existiam mais obstáculos capazes de impedir seus planos, ela começou a agir como se já tivesse controle sobre o patrimônio da família. Cada decisão era calculada para garantir que a fortuna permanecesse sob sua influência. Mas tudo mudará em uma manhã aparentemente comum. Um funcionário entra apressado na residência dos Brandão. Dona Pilar, aconteceu uma coisa que a senhora precisa saber. Ela ergue os olhos, irritada. Se for mais um problema sem importância, resolva sozinho. O homem hesita. Não é um problema qualquer. É sobre Heitor. Pilar fica imóvel. O que tem, Heitor? O funcionário respira fundo. Ele está vivo. Por alguns segundos, Pilar acredita ter ouvido errado. Repita. Heitor Brandão reapareceu. A expressão da vilã muda completamente. Isso é impossível. Ele foi visto chegando à cidade. Pilar se levanta bruscamente. Você está mentindo? Não, senhora. Há pessoas dizendo que ele voltou e quer falar com a família. A notícia provoca um choque imediato. Pilar começa a caminhar de um lado para o outro. Ele não podia estar vivo. Todos disseram que ele tinha morrido. O funcionário tenta explicar. Parece que ele sobreviveu ao acidente e passou muito tempo sem conseguir voltar. Pilar fecha os olhos. Para ela, a questão não é apenas emocional. O retorno de Heitor representa uma ameaça direta aos seus interesses. Se ele provar sua identidade e reivindicar seus direitos, a divisão da herança poderá mudar completamente. Depois de tanto tempo, ele aparece justamente agora? Pergunta ela, tomada pela revolta. Pouco depois, Heitor chega à residência. Cansado, com marcas da longa jornada, mas determinado, ele atravessa os portões que um dia considerou parte de sua casa. Ao observar o lugar, murmura: eu voltei. E ninguém vai fingir que eu nunca existi. A chegada do herdeiro causa comoção. Algumas pessoas ficam emocionadas. Outras demonstram medo. Heitor, porém, não perde tempo. Quero saber o que aconteceu enquanto estive fora. Ele começa a ouvir relatos sobre os conflitos, as disputas e as mudanças dentro da família. Quanto mais informações recebe, mais desconfiado fica. Em determinado momento, pergunta: quem está administrando os bens deixados por Arthur? Um familiar responde: Pilar tem influência sobre grande parte das decisões. Heitor franze a testa. Então é por isso que ela está tão preocupada. Enquanto isso, Pilar se reúne com pessoas de confiança. Ela tenta esconder o desespero, mas sua voz revela a tensão. Heitor não pode tomar nada de mim. Uma pessoa pergunta: talvez seja possível negociar. Pilar responde imediatamente: negociar? Ele vai querer a parte que considera dele. E se conseguir, meus planos estarão destruídos. Ela começa a analisar documentos. Arthur deixou uma fortuna. Não vou permitir que alguém apareça do nada e mude tudo. A ideia de perder poder desperta o lado mais perigoso de Pilar. Depois de horas pensando, ela chega a uma conclusão. Se Heitor continuar vivo, ele será uma ameaça. A pessoa diante dela demonstra preocupação. O que pretende fazer? Pilar responde friamente: resolver o problema antes que ele se torne grande demais. Enquanto a vilã prepara seus próximos passos, Heitor tenta entender o que aconteceu com a família. Ele descobre que Adriana também foi vítima de graves injustiças. Intrigado, decide procurá-la. O encontro acontece em um lugar tranquilo. Adriana observa o homem com curiosidade. Então você é Heitor. Ele sorri. Pelo jeito, minha volta já virou assunto.
Você foi dado como morto. Eu sei. E percebi que algumas pessoas ficaram mais assustadas do que felizes ao me ver. Adriana entende imediatamente a quem ele se refere. Pilar. Heitor confirma. Ela não consegue esconder o medo. Adriana responde. Quando Pilar sente medo, é porque existe alguma coisa que ela não quer que seja descoberta. Heitor se aproxima. Então talvez tenhamos interesses em comum. Adriana pergunta. O que você quer? Descobrir a verdade e recuperar o que me pertence. A conversa desperta uma possível aliança. Adriana percebe que o retorno de Heitor pode ser importante para enfrentar Pilar. Mas, antes que os dois consigam avançar, a vilã decide colocar seu plano em prática. Sem que Heitor perceba, pessoas começam a observar seus passos. Pilar recebe informações sobre sua rotina. Ele costuma sair sozinho? Pergunta. Sim. Então encontraremos o momento certo. Enquanto isso, Heitor sente que está sendo seguido. Em uma noite, observa um carro parado próximo ao local onde está. Ele tenta ignorar, mas a sensação de perigo aumenta. Talvez Pilar esteja mais desesperada do que imaginei. Sem saber que uma armadilha já está sendo preparada, Heitor segue determinado a recuperar sua herança. Pilar, porém, acredita que uma única decisão poderá eliminar o problema. E a disputa pela fortuna de Arthur está prestes a se transformar em uma guerra capaz de mudar o destino de toda a família Brandão. O retorno de Heitor continuará provocando medo e desespero dentro da família Brandão. Enquanto o herdeiro tenta recuperar o tempo perdido e entender tudo o que aconteceu durante sua ausência, Pilar se tornará cada vez mais perigosa. Convencida de que perderá o controle sobre a fortuna de Arthur caso Heitor consiga provar seus direitos, ela decidirá colocar em prática um plano cruel para tirá-lo do caminho. Sem imaginar o tamanho da ameaça, Heitor seguirá investigando os acontecimentos da família. A cada conversa, ele perceberá que muita coisa mudou desde o acidente nos Himalaias. Pessoas que antes demonstravam carinho agora evitam encará-lo, enquanto outras parecem incomodadas com sua presença. Em uma conversa com Adriana, ele abrirá o coração. Passei tanto tempo tentando voltar para casa que imaginei que seria recebido com alegria. Adriana o observará com atenção. Nem todo mundo está feliz com a sua volta. Heitor dará um sorriso amargo. Pilar nem tenta esconder. Ela tem medo de perder o poder, responderá Adriana. Então vou descobrir exatamente o que ela está escondendo. A fisioterapeuta ficará preocupada. Você precisa tomar cuidado. Pilar não aceita perder. Heitor se mostrará confiante. Depois de sobreviver ao que vivi, não vou fugir de uma ameaça. Mas Adriana insistirá. Você ainda não conhece todos os limites dela. Enquanto isso, Pilar receberá novas informações sobre a movimentação do herdeiro. Ao saber que ele pretende procurar documentos relacionados à herança de Arthur, ficará ainda mais desesperada. Ele está indo longe demais, dirá, nervosa. Uma pessoa de confiança tentará alertá-la. Talvez seja melhor conversar com Heitor. Pilar baterá a mão sobre a mesa. Não existe conversa possível. Se ele conseguir provar que tem direito à fortuna, tudo o que construir estará ameaçado. Mas ele é da família. Ela responderá friamente. Na disputa pelo poder, família não significa nada. A vilã decidirá agir antes que Heitor consiga reunir provas. Ela descobrirá que o herdeiro pretende viajar sozinho para verificar informações importantes. A notícia parecerá perfeita para colocar o plano em prática. Ele vai sair sem proteção? Perguntará Pilar. Ao que tudo indica, sim. Pilar sorrirá. Então essa será a oportunidade. Pouco depois, Heitor deixará a cidade sem imaginar que está sendo seguido. Durante o trajeto, perceberá novamente a presença de um veículo suspeito. Ele diminuirá a velocidade. O carro também diminuirá. Heitor tentará mudar de caminho. O veículo continuará atrás. Isso não é coincidência, dirá sozinho. Ele pegará o telefone para avisar Adriana, mas o sinal desaparecerá. A tensão aumentará. Alguns quilômetros depois, o carro suspeito tentará fechar sua passagem. Heitor conseguirá desviar no último instante. Pilar murmura, entendendo quem pode estar por trás da perseguição. O herdeiro abandonará o veículo
e seguirá por uma área afastada. Os homens enviados para encontrá-lo procurarão por todos os lados. Mas Heitor conhecerá bem a importância de agir com calma em situações extremas. A experiência adquirida durante o período em que ficou desaparecido o ajudará a encontrar uma rota segura. Depois de horas escondido, conseguirá escapar. Quando finalmente chegar a um local seguro, ligará para Adriana. Ela atenderá imediatamente. Heitor, onde você está? Preciso que você me escute. Tentaram me matar. Devê-lo é aí? Adriana ficará em choque. Você tem certeza? Não foi um acidente. Alguém me perseguiu e tentou impedir que eu continuasse. Ela ficará em silêncio por alguns segundos. Você acha que foi Pilar? Heitor responderá. Depois de tudo o que aconteceu, não tenho mais dúvidas. Adriana demonstrará preocupação. Você precisa procurar a polícia. Primeiro preciso descobrir quem recebeu as ordens. Isso é perigoso. Pilar já mostrou que não vai parar. Ao saber que o plano fracassou, Pilar perderá completamente o controle. Como ele conseguiu escapar? Perguntará. Ele desapareceu antes que pudessem encontrá-lo. Pilar ficará furiosa. Eu disse que não podia haver erros. A pessoa tentará se justificar. Ele parece ter experiência em sobreviver. Pilar responderá. Então vamos descobrir onde ele está. Mas Heitor decidirá não agir sozinho. Depois da tentativa de assassinato, ele procurará Adriana. O reencontro será marcado por emoção. Assim que o vê, ela se aproximará. Você está bem? Heitor responderá. Estou vivo, e isso deve ter frustrado muita gente. Adriana segurará suas mãos. Não faça brincadeiras. Eu fiquei preocupada. Ele perceberá a sinceridade dela. Você se importa comigo? Adriana desviará o olhar. Eu me preocupo com qualquer pessoa que esteja sendo perseguida por Pilar. Heitor sorrirá. Não foi isso que seus olhos disseram. Ela tentará mudar de assunto. Precisamos pensar no que fazer. O herdeiro ficará mais sério. Eu não quero apenas recuperar a herança. Quero ajudar você a provar tudo o que sofreu. Adriana ficará surpresa. Por que faria isso? Porque agora sei que Pilar destrói qualquer pessoa que ameace seus interesses. Ele continuará. Se nós dois estivermos juntos, teremos mais força. Adriana pensará por alguns instantes. Uma aliança pode ser perigosa. Mais perigoso é deixar Pilar continuar agindo sem ser enfrentada. Depois de refletir, ela aceitará. Então vamos trabalhar juntos. Heitor sorrirá. Vamos descobrir todos os segredos dos Brandão. A parceria começará a aproximar os dois. Durante as investigações, Heitor passará a admirar a coragem de Adriana. Ele perceberá que, apesar de tudo o que sofreu, ela continua determinada a buscar justiça. Em uma conversa, confessará: você é mais forte do que imagina. Adriana responderá: eu precisei aprender a ser forte. Mesmo assim, você não perdeu a capacidade de confiar. Ela ficará emocionada. Talvez porque eu ainda queira acreditar que existe algo bom nas pessoas. A convivência se tornará cada vez mais intensa. Heitor começará a perceber que seus sentimentos estão mudando. O que antes era admiração se transformará em algo mais profundo. Mas Adriana estará concentrada em reconstruir a própria vida e não perceberá imediatamente o que acontece. Enquanto isso, Pilar descobrirá que Heitor e Adriana estão trabalhando juntos. A notícia aumentará sua preocupação. Agora eles se uniram? Perguntará. Sim, Pilar fechará os punhos. Então não estão mais apenas disputando a herança. Estão tentando destruir tudo o que construí. Determinada, ela prometerá reagir. Mas Heitor estará preparado. Depois de sobreviver à emboscada, ele entenderá que não pode mais confiar em ninguém que esteja ligado aos interesses de Pilar. Ao lado de Adriana, começará a reunir informações e buscar provas. A união dos dois se transformará em uma ameaça real. E enquanto a luta por justiça avança, Heitor descobrirá que seu coração também começou a seguir um caminho inesperado. Em uma noite, após mais um dia de investigação, ele olhará para Adriana e fará uma confissão. Quando voltei, pensei que queria apenas recuperar o que perdi. Ela perguntará: e agora? Heitor sorrirá.
Agora percebi que encontrei algo que não esperava. Adriana ficará curiosa. O quê? Ele responderá. Uma pessoa que me deu motivos para acreditar em um novo começo. A fisioterapeuta ficará emocionada, mas não saberá como reagir. Heitor respeitará seu silêncio. Não precisa responder. Eu sei que você ainda está tentando reconstruir sua vida. Adriana olhará para ele. Eu não sei o que o futuro reserva. Então vamos descobrir juntos. Os dois permanecerão em silêncio, conscientes de que uma nova história pode estar começando. Assim, Heitor transformará seu retorno em uma luta por justiça. Depois de ser dado como morto, ele voltará mais forte, sobreviverá ao plano de Pilar e encontrará em Adriana uma importante aliada. Enquanto Pilar continuará tentando proteger a fortuna de Arthur a qualquer custo, Heitor e Adriana estarão cada vez mais unidos, determinados a revelar a verdade e impedir que novos crimes sejam cometidos. O destino dos Brandão mudará para sempre, e a guerra pela herança ganhará um novo capítulo, marcado por vingança, segredos, justiça e um amor inesperado.